Imagine descobrir que algo que você sempre teve como certo nunca existiu daquela forma. Uma palavra escrita diferente. Um logotipo que você juraria ter outro detalhe. Um final de filme que, na sua memória, simplesmente não bate com a versão oficial. Em que ponto o erro deixa de ser seu e passa ali a ser da própria realidade? Esse é o desconforto central do que hoje chamamos de efeito Mandela. Um fenômeno inquietante em que milhares, às vezes milhões, de pessoas compartilham a mesma lembrança, mesmo quando ela está objetivamente errada. Não é um engano individual, é coletivo, sincronizado, persistente. Pegue um exemplo simples. Berenstain Bears. Muitos se lembram claramente de Berenstain. Não é chute, é convicção. O mesmo vale para Looney Tunes, que incontáveis pessoas juram ter sido Looney Tunes. Essas memórias não surgem como dúvidas vagas, mas como certezas profundas. E é isso que torna tudo mais perturbador. A pergunta então não é apenas por que erramos, mas sim, como tantas pessoas podem errar da mesma forma. O termo efeito Mandela surgiu quando um grande número de pessoas passou a afirmar que lembrava da morte de Nelson Mandela nos anos 80, um evento que, oficialmente, nunca aconteceu. Mandela morreu décadas depois. Ainda assim, essas lembranças vinham acompanhadas de detalhes, discursos, funerais, imagens televisivas. Não era uma confusão simples, era uma narrativa inteira. A psicologia oferece respostas iniciais. Memória não é um arquivo, é uma reconstrução. Nosso cérebro preenche lacunas, mistura referências, distorce detalhes. Em teoria, isso explicaria pequenos erros individuais. Mas o problema surge quando as falhas são idênticas, repetidas em escala global, atravessando culturas, idades e contextos. É aqui que a explicação começa a ranger. Se fossem apenas lapsos cognitivos, esperaríamos variações, mas o efeito Mandela não se comporta assim. Ele surge como um padrão, como se múltiplas pessoas tivessem acessado a mesma versão alternativa da história e depois fossem informadas de que ela nunca existiu. Nesse ponto, o fenômeno deixa a psicologia e entra em território especulativo. E se essas memórias não fossem erros, mas resíduos, alguns teóricos levantam a hipótese de linhas do tempo divergentes, universos paralelos quase idênticos que em algum momento colidem, se fundem ou se reconfiguram. Pequenas diferenças escapariam ilesas, nomes, grafias, cenas, enquanto o restante da realidade permaneceria estável, o suficiente para causar estranhamento, mas não caos. Outros vão ainda mais longe e sugerem que vivemos em uma simulação. Em sistemas complexos, ajustes são feitos, dados são reescritos, atualizações corrigem inconsistências. Mas e se nem todos os observadores forem sincronizados perfeitamente? O efeito Mandela, nesse cenário, seria um bug perceptível, uma falha de versionamento da realidade. Nada disso é comprovado. Mas o ponto crucial é outro. Essas teorias existem porque as explicações tradicionais não satisfazem completamente. Agora pense em você. Quantas dessas memórias você carrega sem nunca ter questionado? Teste-se. O logotipo da Volkswagen sempre teve um espaço entre o V e o W. O Monopoly tem ou não um personagem com monóculo? A frase "Luke, eu sou seu pai" foi realmente dita assim? Ao confrontar essas perguntas, algo curioso acontece. Não é apenas confusão, é desconforto. Uma sensação sutil de que sua percepção do mundo talvez não seja tão sólida quanto parecia. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Se nossas memórias podem ser compartilhadas, ainda assim falsas, o que isso diz sobre a realidade que acreditamos habitar? Vivemos ancorados na memória,
Ela sustenta nossa identidade, nossa história, nossa noção de continuidade. Se ela falha, não falha sozinha, leva junto nossa confiança no real. O efeito Mandela não ameaça apenas fatos triviais. Ele abala a ideia de que existe uma versão única e fixa do mundo. Na era digital, essa fragilidade se amplifica. Registros podem ser alterados, conteúdos somem, reaparecem, são editados silenciosamente. A fronteira entre o que sempre foi assim e o que foi ajustado se torna cada vez mais difusa. E quanto mais dependemos de arquivos externos para validar nossas memórias, menos autonomia temos sobre nossa própria percepção. Talvez o efeito Mandela seja um sintoma do século XXI, um reflexo de uma realidade fluida, reeditável, instável. Ou talvez seja um aviso: não somos observadores passivos do mundo, somos coautores daquilo que lembramos. Mas então surge a pergunta inevitável: se amanhã você descobrisse que algo central da sua infância nunca existiu, isso apagaria sua experiência? Ou apenas revelaria que a realidade é menos rígida do que fomos ensinados a acreditar? No fim, o efeito Mandela não exige que você aceite universos paralelos ou simulações. Ele exige algo mais difícil: que você desconfie da certeza absoluta, que aceite que memória e realidade talvez não sejam espelhos perfeitos, mas negociações constantes. Talvez o mundo não tenha mudado. Talvez quem muda sejamos nós. Ou talvez ambos estejam em movimento enquanto tentamos desesperadamente fixá-los em versões estáveis. E agora eu deixo a pergunta com você. Quando a sua memória entra em conflito com a realidade oficial, em quem você confia? Se essa reflexão mexeu com você e você quer continuar explorando falhas, paradoxos e mistérios que desafiam nossa noção de mundo, inscreva-se, compartilhe suas experiências e diga nos comentários qual foi o efeito Mandela que mais abalou a sua percepção da realidade.